E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal aqui pra gente falar sobre NHL, porque começaram as finais da Stanley Cup. Eu até poderia ter feito esse vídeo quando foi definida a final, fazer antes da final, meio que como uma prévia, mas eu preferi esperar o jogo número 1 acontecer para falar alguma coisa de uma forma melhor embasada do que seria fazer uma prévia. Se a gente fosse fazer prévia, eu diria que o Tampa Bay Lightning teria sim a superioridade, que o canadiano teria que se superar como se fez nas séries anteriores, e digamos que isso se cumpriu no jogo número 1, só que de uma forma totalmente, assim, um disparate entre os dois times, que foi gigante. Pra vocês terem uma ideia, o placar foi 5-1, obviamente, né? O jogo 1 já aconteceu, 5-1 para o Tampa Bay Lightning, mas com muita imposição física, com muito domínio na zona ofensiva. O canadiano que tinha uma perfeição, se assim a gente pode dizer, de entrar com o disco dominado na zona ofensiva e ter uma média aí de pouco menos de 10 segundos para definir suas jogadas. E as jogadas que terminavam em gol tinham uma definição de até 5 segundos com o disco entrando dominado na zona ofensiva. Então, assim, é um time que contra-ataca muito bem e se defende como pode, porque tem também um grande goleiro, não vamos esquecer aí de Carey Price. Só que, como eu falei, esse jogo número 1 entre Lightning e os Raps foi uma disparidade muito grande, porque não só o domínio de Tampa Bay foi gigante, como ao mesmo tempo o canadiense se acuou completamente. Muita coisa caiu por terra nesse jogo. O Price tomando 5 gols em playoffs pela primeira vez, a defesa não ajudando muito no ataque, os próprios atacantes tendo dificuldade, uma dificuldade gigantesca de entrar com o disco no ataque, o tempo de zona ofensiva foi muito menor do que o tempo de Tampa, e ao mesmo tempo os 13 jogos consecutivos sem tomar gol de power play, o que representavam 32 penalidades consecutivas, também chegou no final. O quinto gol do Lightning foi anotado no power play pelo Steven Stamkos. Pelo lado do Tampa Bay Lightning, o grande destaque, ou os grandes destaques, Brayden Point acabou... Ele anotou gol? Não, acho que ele não anotou gol. Ou ele anotou? Acho que ele anotou o quarto gol, se eu não me engano. Porque teve ali uma indefinição por parte da NHL de dar para o Kucherov ou então para o Point, volta para o Kucherov, foi uma indefinição gigantesca. Então, assim, não, ele não anotou pontos, mas ele anotou 3 assistências. Foi a primeira vez que um jogador do Lightning teve 3 assistências em um jogo de série final de pós-temporada, sensacional. Só que o grande destaque de verdade se chama Nikita Kucherov. O Kucherov saiu machucado depois do jogo número 6 contra o Islanders, ele teve um shift de 46 segundos depois saiu, e aí muita gente colocava ele em dúvida para o jogo 7, mas ele foi para o jogo 7, se entregou fisicamente para esse jogo 7 e teve um ótimo desempenho. Agora nessa partida foram 3 pontos para ele com uma assistência e 2 gols. Ele teve um desempenho muito dominante no ataque, era uma das figuras que mais tentava a finalização a gol, e a gente sabe que isso faz toda a diferença do mundo para um atacante de primeira linha do calibre que ele é. Eu até anotei algumas estatísticas dele que estão aqui, deixa eu pegar para vocês. Aqui, o Kucherov chegou a 30 pontos nessa pós-temporada, lembrando que na pós-temporada do ano passado ele anotou 34 pontos. Nessa, ele chegou já aos 30 e pelo segundo ano consecutivo chega pelo menos aos 30 pontos. Olha a lista dos outros jogadores que também anotaram 30 pontos em 2 ou mais pós-temporadas consecutivas. O Wayne Gretzky, que fez isso 6 vezes, o Mark Messier, que aliás é o novo comentarista da ESPN americana para a NHL, também conseguiu isso. O Jerry Curry e também o Mario Lemieux. Assim, só para vocês terem uma ideia, né? O Lemieux, que é o segundo maior da história, pelo menos para mim, e o Gretzky, que é o maior da história, na opinião de 11 em cada 10 pessoas, né? Além disso, deixa eu ver aqui, teve uma outra estatística legal que eu peguei dele aqui. O Kucherov foi o 6º jogador diferente nos últimos 30 anos a bater a casa dos 30 pontos em uma pós-temporada em 19 jogos ou menos. É bastante coisa que a gente tem aqui, inclusive. Ele se junta ao Evgeny Malkin, que fez isso em 2009, Gretzky, que fez isso em 93, o Doug Gilmour, que fez isso também em 93, Mario Lemieux, que fez isso em 92 e 91, e o Mark Recchi, que fez isso também em 1991. Menos jogos possíveis para anotar uma marca de 30 pontos. E vale destacar também uma coisa. Desde que entrou para os playoffs em 2014, o Kucherov soma um total de 125 pontos em pós-temporada. É a melhor marca nesse intervalo. O segundo colocado dessa estatística é o Sidney Crosby com 86. Vamos fazer a somatória? 25 mais 14.
39 pontos de diferença para o Kucherov nessa estatística, é um negócio muito gigante. Mas vale destacar o seguinte, nos primeiros 109 jogos de playoff disputado entre os dois jogadores, o Crosby tem 127 pontos e o Kucherov tem 125, então é uma briga muito legal aí entre os dois. O Crosby que é um dos melhores aí da história da NHL. E agora para a sequência da série, o que a gente pode prever? Nós vamos ter mais um jogo em Tampa, agora na quarta-feira, e a partir de sexta a série vai para Montreal. O canadiano precisa mudar completamente o estilo de jogo. Porque a gente percebeu, pelo menos na série contra Vegas em algumas partidas, e percebeu nesse jogo também, como que a equipe se acua, recua, jogo defensivo, o Price fazendo defesas, no contragolpe a gente vai lá e mata. O problema é que Tampa estava preparado para defender os contragolpes. O Josh Anderson, por exemplo, ele é um jogador que adora o crash the net, só que ele só teve uma oportunidade no jogo de tentar uma arrancada assim e nem conseguiu chegar direito no gol. Então Tampa foi muito bem preparado para a partida, para marcar, fazer a marcação em cima desses contra-ataques rápidos e ao mesmo tempo teve muito tempo de zona ofensiva em cada shift. Então isso foi importante para que eles mantivessem o disco no ataque, abrissem para disparos e gerassem tráfego na frente do Carey Price, o que atrapalha a visão dele, e isso atrapalha qualquer goleiro, os gols podem acontecer e aconteceram 5 deles. Então, Montreal precisa sim dessa mudança. O Joel Armia, quem sabe, pode entrar na série. A quarta linha não foi bem hoje com a volta do Jake Evans. A quarta linha do Armia com o Perry e o Stahl geralmente funciona bem quando os três estão juntos. O Suzuki e o Caulfield até tentaram alguma coisa no começo do jogo, mas foi muito pouco. Tyler Toffoli apagadíssimo. A primeira linha também tentou alguma coisa, mas não foi com a mesma intensidade de jogos anteriores. E a terceira linha, obviamente, pode até ter feito o gol, mas foi muito pouco para aquilo que podem jogar. E a defesa não pode deixar assim, o Carey Price meio que à mercê em alguns lances. Teve alguns disparos a gol, por exemplo, o quarto gol do Kucherov, foi um face-off vencido e o Kucherov ficou na frente do Carey Price vindo com o disco dominado. Então é algo que precisa mudar urgentemente. No lado de Tampa Bay, a defesa está jogando de forma muito física, tem que manter os vários hits aplicados, porque isso mina psicologicamente o seu adversário. Vasilevskiy tem que continuar jogando da mesma forma que está jogando hoje, porque é um playmaker fantástico no gol, deve ganhar o Vezina. E do outro lado, o power play tem que continuar produzindo, como produziu hoje, foram 3 penalidades, mas apenas uma aproveitada, mas a produção nesses 3 power plays foram fantásticas. As linhas mais altas, a gente sabe que se a gente for fazer um comparativo das 4 linhas, as linhas de baixo, a terceira e a quarta de Montreal, é melhor que a de Tampa Bay, pelo menos na minha visão. E a primeira e segunda linha de Tampa Bay é melhor que a primeira e segunda linha de Montreal. Então, a Montreal tem que ser inteligente em aproveitar esses matchups nas linhas baixas e Tampa Bay tem que aproveitar mais do que nunca esses matchups que tem nas linhas mais altas. A primeira linha hoje foi fantástica, anotando 5 pontos. Então, essa é a tendência que tem que se manter para a série para Tampa Bay. Montreal não. Montreal tem que mudar completamente o seu estilo de jogo, tem que propor mais a partida, tem que ficar na zona ofensiva, tem que ter paciência para definir as jogadas, porque não é sempre na velocidade no crash da net que você vai conseguir alguma coisa. Então é isso, pessoal. Aproveitando também para deixar para vocês a dica aqui, ó. O computador, aqui, ó. Isso, ó, o computador tá aqui. Tá aberta aqui a página do Timeout no Spotify. Lá já saiu o episódio 94 do Timeout, onde eu e o Rafa a gente fez um balanço sobre o que pode ser essa série final e também falamos um pouquinho sobre as semifinais, as finais de conferência, né, como diz aí no jargão da NHL. Então é isso, pessoal, até uma próxima. Vou tentar, não garanto, mas posso até tentar aqui fazer um vídeo de repente após cada jogo, ou então a gente volta depois quando tivermos um campeão definido. Lembrando que teremos dia 21 o draft de expansão, com o Seattle Kraken definindo seus jogadores, e do dia 23 teremos o draft, logo depois a Free Agency, então muita coisa ainda vai acontecer na NHL, mesmo com a temporada finalizada. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu, falou!